Estou aqui de volta para mais uma live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito específico da área da fonoaudiologia e de interesse de muitas pessoas. Oi, Andréia. A Dani, né? Foi a Dani que entrou agora. Oi, Dani. Então, esse assunto é voltado para os fonoaudiólogos que querem vir atuar nos Estados Unidos. Eu vou ter o prazer hoje de convidar a Ieda Quirino, que é fonoaudióloga formada pela Univale de Itajaí, lá no Paraná. Ela também tem mestrado em ciências. E aqui nos Estados Unidos ela é Speech Language Pathologist. Então ela vai nos apresentar uma fala hoje voltada para como validar, né, o seu diploma brasileiro aqui nos Estados Unidos. Então eu vou convidar agora a querida Ieda. Ela já está aqui. Pode entrar, Ieda. Oi, meu filho. Meu filho disse aqui que me ama. Eu também te amo, filho. Boa noite, Ieda. Boa noite, Gigi. Tudo bom? Tudo bom. Muito obrigada por ter aceito este convite. Imagina. Para falar desse assunto que hoje em dia tem tanta gente perguntando, né? Todo mundo querendo saber como validar um diploma brasileiro na graduação de fonoaudiologia para se tornar fonoaudiólogo aqui nos Estados Unidos. Olha, Então, eu queria que hoje você nos desse esse prazer imenso de apresentar a sua fala nesse assunto que você domina muito bem. imagina, é um prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso, porque eu tive muita dificuldade de entender como que era esse processo aqui. A gente não tem quase nada de material sendo divulgado nas redes, na internet de maneira geral, que nos dê um norte, né? Que nos explique como é que a gente faz para conseguir ser um fonoaudiólogo aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que realmente vai ser bem esclarecedor. Eu vou tentar, assim, pontuar pontinho por pontinho para que as pessoas entendam. Isso, então vamos lá, vamos mostrar aí como é esse caminho das pedras, né, Ieda? Então vamos ver lá desde o início, né? Como é que você validou o seu diploma? Qual foi a documentação necessária que você precisou apresentar aqui nos Estados Unidos? Além da graduação, você apresentou também alguma coisa de pós-graduação, algum diploma, além desse? Então explica aí. Então, no Brasil, a gente se forma fonoaudiólogo numa faculdade, um bacharel, né, em fonoaudiologia. Aproximadamente, na época que eu fiz, eram 4 anos. Eu não sei se hoje os programas continuam 4 ou 5 anos. E você é bacharel em fonoaudiologia. E quando você se forma aí no Brasil, então você pode fazer as avaliações, você pode dar diagnóstico e você pode tratar os distúrbios da comunicação e da deglutição. Aqui nos Estados Unidos, para você ser um fonoaudiólogo, o nome da profissão é Speech Language Pathologist, você precisa não só do bacharel, você precisa de mais 2 anos de master degree, de mestrado, né? Então, aqui nos Estados Unidos, quem faz só o bacharel de 4 ou de 5 anos é um Speech Language Pathologist Assistant. Você é um assistente do fonoaudiólogo. Nós não temos isso no Brasil, né? Não é dessa maneira que as coisas são classificadas no Brasil. Então, vocês, com a nossa graduação comum do Brasil, aqui a gente só é Speech Language Pathology Assistant. Qual é a diferença? A diferença é que o fonoaudiólogo assistente, ele não pode avaliar e ele não pode diagnosticar. Então, na verdade, ele trabalha sob a supervisão de um patologista, de um fonoaudiólogo com a licença completa, digamos assim. Aquele fonoaudiólogo que fez. Então, são 2 nomenclaturas. Speech Language Pathologist é aquele que fez o bacharel e fez o mestrado. E o Speech Language Pathology Assistant é aquele que só fez o bacharel. O assistente também, ele só pode atender até 21 anos, então ele não pode atender adulto. Né? Ele tem bastante limitação, ele não pode fazer tudo que a gente, aí no Brasil, com a graduação comum nossa, a gente pode fazer,
tá? Por exemplo, não poderia abrir um consultório particular? Não, não, porque ele tem que trabalhar sobre a supervisão de um patologista, de um fonoaudiólogo. Supervisor, né? É complicado porque a gente não tem essa terminologia aí no Brasil, mas não trabalha sozinho. Ele tem que trabalhar sobre a supervisão de alguém, de um profissional que já fez o mestrado, por exemplo. Tem algumas diferenças, porque, por exemplo, o bacharel aqui são 3 anos e mais 2 mestrado. Então, basicamente é a mesma coisa do tempo que a gente estuda no Brasil, mas são classificações e nomenclaturas diferentes, e isso conta muito, porque por mais que você apresente para o board de fonoaudiologia daqui, que você tem uma carga horária infinitamente maior da pessoa que está aqui, mesmo assim, se não tiver escrito ali do jeito que é escrito aqui, não vale. É bem complicado. Então, apenas o diploma de bacharel no Brasil, você pode dar entrada aqui para ser um fonoaudiólogo assistant. Isso. O que precisa? De documentos, histórico da faculdade, o diploma da faculdade. Original, né? Original. E a tradução juramentada, que você pode fazer no Brasil com algum tradutor juramentado ou alguém aqui. E precisamos também do nosso CRFONO agora, né? Antigamente era CRFA, agora é CRFA ainda, né? Conselho do lugar onde você mora. Você também precisa estar ativo no seu conselho e eles vai ter um formulário que o board vai mandar que você mande para o seu conselho assinar e depois vir para cá. Então você tem que estar ativo no seu conselho. Uma das questões assim que a gente tem que deixar claro é que assim, por mais que você valide o seu diploma aqui nos Estados Unidos, você só pode trabalhar se você tiver documentos que lhe autorizem trabalhar. E aí a gente entra numa outra vertente, né? Eu posso vir para cá, eu posso validar meu diploma e posso ser um speech pathologist aqui, mas se eu não tiver um work permit, que é uma permissão de trabalho, eu não posso trabalhar, né? Então, e é uma outra coisa que tem a ver com a imigração. Tem a ver com a imigração, exatamente. Agora, a gente pode sim, aí no Brasil, validar toda a documentação, conseguir essa licença para trabalhar aqui e conseguir um empregador aqui. Alguém que queira te trazer para cá, alguém que já tem uma empresa aqui, e ele vai te oferecer um trabalho. Então, aí você sai lá do Brasil para cá com um visto de trabalho, com autorização para trabalhar. Então, você pode fazer todo o seu processo de certificação no Brasil. Mas é bem importante que tenha essa informação, porque senão as pessoas podem, de repente, achar que... então eu vou validar, você for no audiólogo lá e vai chegar a ser. Não tiver um work permit, não pode trabalhar. E aí é um outro departamento, com outro tipo de advogado, né? Fazer uma live sobre isso, para explicar, que aí é uma outra parte, mas também é muito importante, né? Outra coisa, é preciso, além do histórico, aquele que vem com as disciplinas e a nota, é preciso também aquele histórico que vem com as ementas das disciplinas? Não é aquela das ementas, não. Mas, quando você tiver com seu histórico da faculdade e o diploma, além da tradução juramentada, você vai ter que mandar para uma empresa de validação aqui nos Estados Unidos. Essas empresas de validações, elas pegam os nossos documentos, elas analisam e aí elas criam um relatório que diz assim: o que essa pessoa estudou lá no Brasil é coerente ou é o mesmo do que uma pessoa aqui nos Estados Unidos estuda. Então, ele vai dizer assim, o que ela estudou no Brasil deu para ela, aqui nos Estados Unidos, o título de Speech Language Pathologist. Certo. E aqui são agências que fazem isso, então, né? O board, outra coisa também importante é que, assim, lá no Brasil, apesar que a gente também tem os conselhos, né, por regiões do Brasil, aqui também, cada estado tem um conselho e cada estado tem as suas regras, mas as regras dos estados, de maneira geral, elas seguem a ASHA, né, que é a Associação Americana de Fonoaudiologia, e que a ASHA, na verdade, ela lidera a fonoaudiologia no mundo, porque o que a gente tem no Brasil, tudo é meio que fruto da ASHA.
Então, não vai ter muita diferença o que um estado vai pedir e o outro estado vai pedir. Porém, os boards, que é o Conselho de Fonoaudiologia, ele vai dizer assim, eu aceito os diplomas que foram validados pelas empresas A, B, C e D. Então, se você validou com a empresa X e essa empresa não é uma empresa que o board trabalha em conjunto, digamos assim, você vai ter que mandar validar de novo. Então, já é legal você entrar no board de fonoaudiologia, que é o Conselho de Fonoaudiologia, do estado que você pretende exercer, digamos assim, e ver quais são as empresas de validação que são aceitas por este board, tá? Isso também é uma coisa importante. Eu posso depois também, se você quiser, e depois se você quiser colocar na descrição essas coisas, eu posso dar o nome dessas empresas, da empresa que eu usei para fazer a validação do meu diploma. A gente pode fazer um post depois e colocar no nosso Instagram. Com esses sites, esses recursos todos, tranquilo. Isso. Essas agências, elas fazem também a tradução juramentada ou não? A gente já tem que entregar com a tradução? Não, tem que entregar com a tradução. Então, conseguir os seus documentos originais junto com a tradução juramentada é o primeiro passo. Documentos originais, tradução juramentada, manda para a empresa que valida. Com a documentação validada, vamos para o Conselho de Fonoaudiologia. E lá é que eles vão te liberar a licença para você atuar. Não é difícil. É trabalhoso, né? Mas não é difícil. Então, tem um quê de burocracia, mas não é assim, nada é impossível, nada que a gente não consiga fazer. Tem um trâmite, um caminho que você tem que seguir, mas não é muito além disso. Certo. E depois que você tem essa validação, aí você vai tentar o Work Permit. É necessário, para tirar o Work Permit, que você já tenha um lugar para ir trabalhar? Você tem que ter esse sponsor, que a gente chama aqui, ou não? Aí, na verdade, é muito relativo, porque vai depender do visto imigratório, vai depender da maneira como você saiu ou pretende sair do Brasil. Na verdade, ter a licença de fonoaudiologia não está vinculado a você ter alguém que vai te contratar, a um lugar que você vai trabalhar. Você pode fazer tudo isso na licença para trabalhar, mas as empresas, elas não vão te contratar se você não tiver um work permit, porque é obrigatório isso aqui nos Estados Unidos para poder trabalhar. Então, não tem como fugir disso. Você tem a opção... é que existem muitos tipos de visto. Aí a gente vai entrar uma outra vertente. É mais complicado falar sobre isso. Mas é só para saber assim, a gente faz a validação, dá entrada num visto, seja ele qual for, porque a gente sabe que tem vistos que você precisa demonstrar que há alguém com interesse em te contratar e tem vistos que não. Então, né? Existem agências, Gigi, que contratam pessoas no mundo afora, né? Isso é muito comum na área da enfermagem, porque enfermeiro, os Estados Unidos precisa muito e vem muito enfermeiro para cá. Então, existem agências que podem fazer todo esse trâmite para você. Eu conheço uma, e depois eu até posso também te passar para você colocar lá nessas informações, e você pode fazer tudo por essa agência. Se você fizer tudo por essa agência vai, inclusive, providenciar o seu visto junto da imigração e vai te providenciar um trabalho. O que acontece quando você tem acordo com essas agências é que, na maioria das vezes, você tem que trabalhar para aquela agência por um período. Você faz um contrato com aquela agência. Particularmente, se eu estivesse no Brasil, estivesse com a pretensão de vir para cá, eu teria feito dessa forma. Eu teria contratado uma agência, teria feito todo o contrato com essa agência, porque isso dá para a gente uma segurança muito maior e a certeza de que você está vindo para cá e tem onde trabalhar, enfim. Às vezes tem pessoas que falam, mas as agências pagam menos e tal. Mas, enfim, é uma fase. Você não precisa passar o resto da vida trabalhando para uma agência, né? Depois você ganha a sua independência. Mas eu acho que o melhor caminho para quem está lá fora e ainda não tem visto de trabalho é vir por uma agência. Eu acho que isso é fantástico. Acho que é o caminho mais correto. Assim, você não vai ficar perdido nunca, vai ter advogados que vão te orientar, porque assim,
se a gente for destrinchar a parte, digamos, de imigração, é uma loucura. É uma loucura. Olha só, a Andréa Faria Fono, ela está perguntando aqui se as informações para audiologia são parecidas. Então, são parecidas. E nós, brasileiros, que somos formados em fonoaudiologia, também podemos ser audiologistas aqui. E é a mesma coisa. Se eu só tiver o bacharel, eu sou audiologista assistente. E se eu tiver um mestrado em audiologia, aí um audiologista. O audiologista aqui, ele é um doutor, ele é como um médico. Não acho que não daria para dizer assim, ele é mais que o fonoaudiólogo, não é nesse sentido. O speech therapist, né, o terapeuta da fala, não é nesse sentido, mas é uma outra categoria o audiologista aqui. E nós podemos, sim. Agora tem uma outra coisa, Gigi, que a gente não pode deixar de falar nesse contexto assim, ó. Então fala. Que é o inglês, que provavelmente o pessoal deve estar pensando. E tem que estudar mais alguma coisa aqui, né? Ou tem que fazer alguma prova? Isso é importante. Eu ia te perguntar isso. Com o nosso bacharel do Brasil, lembra, a gente é assistente aqui, seja na audiologia, seja na fono, tá? A gente é assistente. A gente não precisa fazer prova, não precisa, porque aqui existe uma prova de residência, como uma OAB. Eu acho que um exemplo para ficar claro, assim, lá no Brasil, para ser advogado faz a faculdade, mas tem que ter a OAB, né? Tem que passar pelo exame da OAB. Aqui todas as faculdades têm que passar por exame, até para ser professor. Para qualquer profissão, qualquer uma tem exame de aprovação no final. Então, quando você faz o bacharel e você é um fonoaudiólogo assistente, você não precisa fazer a tal da prova de residência, né? Desse grande teste aí. Tem sua licença, você pode trabalhar, só que você vai sempre trabalhar sob a supervisão de alguém. Ok? Ok. Se eu quero ser um patologista, um speech language pathologist não assistente, eu quero ter independência, eu preciso ter mestrado. Aí não tem jeito, né? E esse mestrado feito aqui? Nos Estados Unidos? Não, Sim. pode ser feito no Brasil. Pode ser no Brasil. Pode, mas tem que ter o mestrado. Ok. E tem que fazer a prova. Aí um detalhe, é um mestrado acadêmico, não profissionalizante, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem uma diferença também de mestrado. E o mestrado do pessoal é o profissionalizante, não é o acadêmico. É o profissionalizante. Mas não faz mal se eu tiver um acadêmico. Desde que seja um título de mestrado e tem que ter uma carga horária definida. Mas a gente, de maneira geral, nós temos carga horária sobrando. A gente estuda muito no Brasil. Então, eu fui validar meus documentos aqui, eu tive que participar de uma reunião junto com os conselheiros do board, né, assim, aquela coisa. E aí eles me perguntaram, mas você tem 700 horas de estágio? Porque a gente tem mesmo, a gente faz muitas horas, né? E eles aqui pedem menos de 200 horas de estágio. Mas tem que estar escrito lá do jeito que eles querem, da maneira como eles pretendem e tal. Mas então, olha lá, para não confundir muito assim, ó. No Brasil, a gente é fonoaudiólogo somente fazendo o bacharel em fonoaudiologia. Posso avaliar, posso tratar, tenho autonomia. Aqui, se eu só tiver o bacharel, eu não trabalho sozinho, eu trabalho sobre a supervisão de alguém. Para eu ser um fonoaudiólogo como a gente é no Brasil, com essa independência, essa autonomia de trabalho, eu preciso ter um mestrado e preciso passar na prova de residência, digamos assim, tá? Em nenhum momento eu preciso mostrar que eu sou fluente em inglês. Isso é uma coisa interessante, porque na enfermagem é obrigatório você ter aqueles testes de proficiência em inglês do TOEFL, IELTS. Na fonoaudiologia, não. Mas a prova, aquela abençoada, ela é em inglês. Então, tem que ter uma noção, né? Tem que ter. Já me disseram que a prova é bem difícil. A Daniela, que fez a outra live, ela falou, Gigi,
É difícil, mas não é impossível. Gente, não é impossível. Eu acho que assim, ó, sinceramente, se fosse em português, a gente tirava de Ah, letra, é. mas é inglês. Então, além de tudo, você tem que raciocinar, né, no inglês. Em Ieda, relação... deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, Vamos lá. que o pessoal está falando aqui nos comentários. A Andréia está dizendo aqui, Ieda, quanto tempo? É um assunto delicado, mas ela está perguntando, e o salário, como é que é aí? Não é falar de salário, não. Eu acho que, de maneira geral, né, os Estados Unidos, ele tem um patamar mesmo, sabe? As coisas aqui são muito lineares, né? Como você ganha por hora, não tem muito dessa coisa assim, eu não falo quanto eu ganho, porque praticamente todo mundo sabe quanto se ganha para trabalhar numa loja, quanto se ganha para trabalhar no mercado, quanto se ganha, porque é por hora que você ganha. Então não tem como fugir muito disso. Mas a média, também é importante assim, né? Dependendo do estado que você mora, Sim. muda muito, né? Os valores. É, Mas também tem aquela coisa de correlacionar custo-benefício. Lá na Califórnia se paga muito melhor do que aqui na Flórida, mas o custo de vida lá é infinitamente maior. Então, tem que sempre ter esse balanço. Mas a média, assim, de quem é fonoaudiólogo, assistente aqui, que é o que a gente estuda no Brasil, né, sem ter a média é de 20 a 25 dólares a hora do trabalho. E quando você já é um Speech Language Pathologist, você tem mestrado, já fez a prova da Praxis e já passou por toda essa etapa, você ganha 40, 45, 50 dólares a hora. De 40 a 50 dólares a hora. Aí depende da carga horária, depende se você vai ser um self-employed, que você trabalha para você mesmo, ou se você vai trabalhar para uma empresa. E essa coisa também trabalhista aqui é completamente diferente. No Brasil nossa. não existe carteira assinada, não existe concurso. Férias, né? Gente, férias, não existe férias. Não existe férias. Você tem que negociar com o teu patrão e ainda sem ganhar. Você diz assim, Isso ó, sem ganhar. vou ficar uma semana sem trabalhar. Ele diz, ok, quando você voltar ao seu emprego, tá aqui. Mas como você vai se virar nessa uma semana, você tem que se programar o ano inteiro. É muito diferente. Tem pró e contra, né? Ieda, fala um pouquinho, tem uma diferença. Foi onde eu te conheci, foi dentro de uma escola, você atendendo crianças dentro de uma escola, apesar disso não ter a ver com validação, mas é um ponto bem diferente do Brasil, pelo menos da minha realidade no Rio de Janeiro. E aí fala um pouquinho assim, como é que é esse trabalho dentro de escola aqui, não daquela fono que fica, tem sua salinha na escola, mas esse teu, de ir na escola em um horário reservado para atender crianças. Fala um pouquinho, por favor. O comportamento do nosso trabalho aqui, ele se difere bastante de como a gente trabalha na fonoaudiologia no Brasil, né? Uhum. Todas as escolas públicas, elas têm fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e tal. Eu trabalho para uma empresa privada, né? Então, eu trabalho para uma clínica onde eu atendo as crianças lá no meu consultório, no consultório dentro dessa clínica, mas em alguns momentos tem algumas crianças que estão na escola e aí os pais não podem trazer, enfim, é feito um acordo com a clínica, então eu posso me locomover até a escola e prestar aquele serviço de terapia que eu faria dentro do consultório na escola. Mas isso são acordos pais, é um acordo da clínica com a escola, o profissional ele tem que querer fazer esse deslocamento. Às vezes, quando você tem 2, 3 pacientes para ver na mesma escola, super vale a pena, às vezes não, mas é muito comum, muito comum, muito comum. E olha, eu acompanho seu trabalho lá com a criança, né? Tá de parabéns, hein? E olha que os últimos anos da minha vida como fonoaudióloga no Brasil, eu só trabalhava com adultos. Então, quando eu vim para cá e as portas se abriram para trabalhar novamente com crianças, eu tive que correr atrás e relembrar e trazer muita coisa à tona para poder, assim, dedicar o meu melhor para as crianças também, né? E outra coisa, você falou assim que a gente não precisa ser fluente no inglês. Então, assim, para fazer o atendimento, o fonoaudiólogo assistente aqui, o speech therapist, ele pode atender crianças americanas até que idade?
Então, não tem um documento, não tem uma regra estabelecida que diz que por você ser sua língua primária, né, não ser o inglês, você pode ou não pode. Você Aham. né? Eu atendo em português, em inglês e arranho no espanhol. Mas É. eu acho que vai muito da sua consciência como profissional, né? Então, você se sente capacitado e qualificado para atender aquela criança na língua dela? Porque tem uma coisa também muito assim que eu acho que, por exemplo, desenvolvimento da linguagem, pegar aquelas crianças que ainda não falam, não importa a língua dela, né? Você vai estimular com o que a gente tem de recurso. Agora, quando você pega uma criança que as alterações são fonológicas, aí eu tem que estudar um pouquinho mais, porque os fonemas são diferentes, os pontos de articulação são diferentes, e para nós, para o nosso ouvido na língua portuguesa, a gente pega rapidinho, a gente consegue captar se aquela criança está falando errado, aonde que ela está errando, qual é o fonema que ela está trocando, mas no inglês, às vezes não fica tão claro. Então eu acho, não é proibido, mas eu acho que a gente tem que ter a consciência se você se sente preparado ou não para trabalhar com aquela criança nessa parte da fonologia, que eu acho que é o que mais pega quando a gente tem que, né, correlacionar a questão da Mas língua. você falou muito bem na importância da gente vir para cá já falando inglês, né? Pelo menos com uma base forte, né? Pelo Isso eu amor gostaria de deixar assim bem de registrado. Deus, ele é um divisor de águas na vida de qualquer ser humano. Como eu me arrependo, eu não dei valor para as aulas de inglês que a minha mãe pagou quando eu era adolescente. E E, eu que sou neta de inglês. oh meu Deus, você tá falando sério, menina? Te juro. E meu pai não forçou também a gente a estudar inglês. Bom, enfim, tem mais uma pergunta que eu queria fazer para ti, porque a gente combinou que ia ser meia hora, rapidinho essa live. A pessoa que está no Brasil e que vai dar entrada na validação aqui, o pagamento, como é que é feito? Cartão de crédito, Cartão de crédito aí tem que ser internacional e é tudo em dólar. tudo em dólar, né? É. E não é barato, né? Aí a tradução juramentada, por exemplo, pode fazer aí no Brasil. Não precisa ser um tradutor juramentado daqui. Mas, por exemplo, a taxa que tem que pagar para validação do diploma, as taxas que tem que pagar para licença e todo o trâmite de correio também. Outra coisa importante, para essas empresas validarem o nosso diploma, a gente tem que mandar o original, diploma original e histórico da faculdade original. E aí você fica, meu Deus, eu vou pôr o meu diploma original no correio. Então, por isso, tem que mandar por FedEx, que é a empresa que tem segurança que a documentação vai chegar, vai ser entregue. Então, não ponham, gente, por favor, não ponham em correio comum, pelo amor de Deus, os seus diplomas originais. Pelo amor de Deus. FedEx, aí FedEx é mais caro. Gente, é difícil, mas não é impossível. Não desistam. Quem tem desejo de vir, tem que vir mesmo, e a gente precisa. É isso aí. A Andréia aqui está perguntando se é demorado esse processo de validação. Não, não. Você vai levar em torno de uns 15 a 20 dias na empresa que valida. Com isso pronto, vai para o board. No máximo, em 30 dias, eles já liberam a sua licença. Tá? E o board, como no Brasil, a gente tem que renovar a cada ano. Eu acho que no Brasil agora a gente renova a cada 4 anos a nossa licença no conselho. Ah, Aqui também é. 2 anos, mas é infinitamente mais barato. A cada 2 anos. E outra coisa importante é que tem que continuar se capacitando. Tem que ter 30 horas de capacitação quando você for validar. Não é validar, é renovar. Quando Renovar. licença, você tem que pagar uma taxa de novo, mas ela é menor do que quando você faz a primeira vez. E você tem que provar que você teve nesses 2 anos 30 horas, aulas, né, de cursos, de capacitação. Tá? A Fabiana está fazendo uma pergunta aqui. E para quem mora aqui nos Estados Unidos? Fabiana, eu não entendi muito a sua pergunta. Se você puder repetir, ou então manda um direct para a Ieda, tá? Tá aqui em cima o Instagram dela, ó, Ieda com H e Y, tá? RQ, que aí ela responde para você diretamente, tá bom? A live vai estar gravada no YouTube, vou deixar também aqui no IGTV, tá? Mas lá no canal, meu canal do YouTube, no Rapport Cognitivo, Gigi Dobbin,
Ela vai estar lá editada para quem quiser e também podem fazer perguntas que eu respondo. Combinado? Ieda, eu adorei a sua explicação, foi super, super... Ah, ela botou aqui, ó, como validar o diploma... Ai, Fabiana, mil perdões, mas isso foi a live toda. Então, depois, querida, se você puder, assista aí que a Ieda vai explicar direitinho, tá? Bom, e eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, sua dedicação. A minha irmã Daniela botou aqui, ó, que seu trabalho é lindo, viu? E muito obrigada por esse tempinho. Gostaria que você desse aí a sua mensagem final, deixasse com você o final da live, com suas palavras. Para mim é um prazer enorme estar falando sobre isso. Como eu falei no começo, eu tive muita dificuldade de conseguir informações, eu não sabia nem por onde começar. Então, particularmente, assim, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, né, de estar vindo aqui compartilhar. Existe a possibilidade da gente ser um profissional da nossa área aqui nos Estados Unidos, que não é difícil, não é impossível. Se você tiver vontade, se você tiver desejo, você consegue, né? Então, existe caminho para isso, e quem tem o desejo sim, de vir colaborar aqui com essa nação, ajudar a construir, né, um pouquinho mais da história da nossa profissão aqui, tem como, tem caminho, não desista e conte comigo, que eu puder, assim, realmente estar compartilhando de informações. O que a gente não sabe, porque a gente está aprendendo coisas novas aqui todos os dias, a gente vai atrás, mas a gente vai descobrir a resposta, tá? É um prazer enorme para mim ter tido essa oportunidade de participar. Me convido outras vezes para a gente falar de outras coisas, porque é muito gostoso conversar com você. É muito gostoso, né? E é isso aí, é uma bênção ter pessoas como você, porque isso que você falou, que de não ter tido nenhum norte, quando você despertou o teu desejo, eu também já escutei de outra amiga, eu sempre escutei isso. Então, assim, é uma bênção a gente ter pessoas como vocês. Então, pessoal, aproveitem a Ieda, hein? Tá? Sigam ela no Instagram e venham para cá trabalhar. Vamos fazer uma equipe de brasileiros, de super fonoaudiólogos. A gente é profissional, a gente tem um conhecimento aquém. A gente é bom, pessoal. Nós somos bons. Fonoaudiólogos do Brasil são top aqui na América. É isso aí. Querida, muito obrigada. Uma ótima noite para você. E com certeza vão ter outros convites, viu? Tá, Fique aguardando, tá? Um beijo enorme, ó. Fica com Deus, tá? Tchau. Muito obrigada.